desabrochar para a salvação. Para essa vida, Senhor, que tem um direito à alegria maravilhosa da Tua salvação, que somente Tu podes colocar nos corações, Senhor. Acabamos de interceder pelo nosso país. Ó Pai, mas missões faz parte da vida da nação. Uma nação abençoada, uma nação avivada por Ti, Senhor. Deus, Pai, pedimos a Tua bênção para o nosso secretário de missões, o pastor Paulo Felipe, para o presidente da convenção, Senhor, que estão imbuídos dessa missão. E, Pai, Te agradecemos por fazer parte de uma igreja missionária. Peço, Senhor, que Tu abençoes cada um dos membros da igreja Betel, cada um missionário aqui dessa igreja, porque cada um de nós seja realmente um missionário. Ó Pai santo e maravilhoso, agora também, Senhor, Te pedimos por esse culto de ceia, a Tua bênção, Senhor, para as nossas vidas, para o Teu servo que vai entregar a mensagem dessa noite, para os hinos que vamos cantar. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Está alguém alegre? Cante louvores. Nós estamos alegres, Senhor, porque estamos na Tua casa, para louvar, para bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, esse canto que contagia, que alegra, que traz felicidade para as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, nós Te pedimos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Tome seus lugares em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar continuidade ainda à nossa programação, ao nosso culto. Quero dar aqui alguns breves avisos, meus irmãos. Quero começar por aquilo que já é nosso costume, nossa rotina, nossos cultos semanais aqui na igreja. Então, terça-feira, 19h30, nós temos então o estudo da palavra, e que nós estamos aqui estudando o livro, ou melhor, o Evangelho de João, né? E vamos continuar então dando sequência, né, nos nossos estudos. Já estamos chegando ao término deste Evangelho. Todos são muito bem-vindos, tem sido momentos muito gostosos aqui mesmo. Visitantes, né, pastor Marcos, tem chegado nesse culto de terça, tem sido muito bom, muito agradável mesmo. Na quinta-feira, 19h, nós temos então culto de oração, momento que nós oramos, que nós intercedemos, e todos os irmãos também são muito bem-vindos para estarem presentes. No sábado, às 19h30, é o nosso culto dos jovens, a nossa celebração de jovens. Neste mês de setembro, né, a Júnior e Karine, que são os líderes hoje do departamento, têm colocado uma temática para os nossos cultos, que é a medida da graça de Deus. Então tem sido muito gostoso. Ontem foi a abertura foi muito bom, foi muito gostoso. Eu não posso falar da palavra porque eu estava pregando, então se eu disser que estava bom, né, é meio suspeito, né? Mas se você quiser dar uma conferida, venha no próximo sábado aí, em nome de Jesus. Não haverá o culto, né, no nosso bairro ali, na Santa Terezinha, vou explicar o motivo, mas antes, neste domingo, em especial, excepcionalmente, não haverá a escola bíblica dominical, não haverá. Mas à noite, às 19h, o nosso culto normal, às 19h, como já é nosso culto de praxe aqui. Por que não teremos o culto no sábado à tarde e nem também a escola bíblica dominical? Porque então chegou o grande dia do retiro da escola bíblica dominical, e nós estaremos então, alguns irmãos que já se inscreveram, estarão indo para Gramado. O primeiro culto começa às 10 da manhã, isso, né? E encerra-se a programação domingo meio-dia, é isso? Então tá bom. Os valores os irmãos têm aqui, né? Para aqueles que ainda não se inscreveram. Porém, irmãos, como hoje pela manhã foi anunciado, é fundamental, na verdade, que hoje os irmãos definam aqueles que já se inscreveram, tá, que precisam de condução, de carro, ou enfim, de uma carona. Falem com o Flávio ou a Maristela, porque os irmãos precisam agendar isso mais tardar até terça-feira, porque quarta-feira é feriado. Olha que benção, é quarta-feira, né? Dá para dar uma descansadinha a mais ainda, né? Então precisa ser definido essa questão da condução o mais tardar até terça-feira. Então, os irmãos que ainda não sabem como vão, procure o Flávio e a Maristela. Voltando ainda um pouquinho do nosso culto, nosso momento que nós temos tido ali na escola Camila e também
na comunidade Santa Terezinha. Irmãos, nós queremos inaugurar ali a nossa livraria, né, conforme nós tínhamos, ou melhor, biblioteca, né, desculpe, ali conforme nossa previsão. Então nós estamos pedindo aos irmãos, né, todos os irmãos, que têm lá no seu acervo aqueles livros cristãos, obviamente, né, mas que já não estão mais fazendo uso desses livros. Nos procure, meus irmãos, procure. Se você quer doar esses livros, nós queremos montar então o nosso acervo para então iniciarmos a nossa biblioteca ali na Escola Camila, conforme a nossa proposta àquele colégio, em nome de Jesus. E não se esqueça também de estar orando. Lembrando também, o pastor Marcos pede que os irmãos anotem, não se esqueçam, do dia 12 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, nossa Assembleia Geral aqui na igreja. Tá? Então os irmãos anotem esta data. Domingo próximo nós vamos estar reforçando, mas para que os irmãos então já vão reservando este momento então aí nas suas agendas. Tá? O Departamento de Missões, então hoje aqui, né, como o mês é missionário, já está então começando a divulgação do almoço de missões para o dia 18, ao meio-dia, aqui na igreja, no valor de R$25. Então os irmãos que quiserem já começar a adquirir os convites, procure o Bruno ou o César no final do culto, que eles podem ajudar os irmãos nesse sentido também. Foi avisado também no domingo passado aqui do Departamento de Casais, o retiro de casais, né, o encontro de casais que vai acontecer no final deste mês. Ainda tem algumas vagas. A informação que tivemos é que da nossa igreja são poucos, não são muitos os casais, mas vai acontecer porque, como é regional, é de todo o estado, já tem então uma lotação suficiente para que o encontro aconteça. Os irmãos que ainda não se inscreveram têm a oportunidade de fazer isso, em nome de Jesus. Eu acho que eu já dei todos os anúncios, penso eu, né? Em nome do Senhor. Alguém disse que a propaganda é a alma do negócio, né? Então a gente tem que gastar esse tempo aqui fazendo propaganda. Mas glória a Deus que a gente encerrou o momento da propaganda e nós podemos agora então ter um momento para louvar e adorar o nome do Senhor, com mais uma vez o nosso grupo de louvor. Amém, queridos? Amém, né? O irmão João me fez menção, né? Que alguém está feliz, cante louvores. Alguém está contente, cante louvores. Então vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar o nome do Senhor então, em nome de Jesus. Aleluia, você pode ficar de pé. Salmo 116 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. O que nós podemos fazer, Senhor, diante da tua soberania, Pai, diante da tua misericórdia, do teu amor? A tua palavra nos fala, nós podemos te oferecer sacrifícios de louvor, e é isso que nós queremos fazer hoje. Nós queremos te oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar a ti, ó Deus, como aroma suave ante o teu trono, que nós possamos tocar o teu coração, porque tu, Pai, é o maior interessado em nossas vidas. Nós queremos te entregar o nosso louvor, pois tu és merecedor de toda honra e toda glória, de toda majestade, de todo poder. Tudo que há em nós quer te adorar, Jesus. Tu és Rei, Pai, Tu és Senhor, Tu és Salvador, e nós rendemos graças ao nome que é acima de todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, aquele que reina sobre todos,
aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos salvou e que nos deu um novo nome. É esse Deus que nós queremos sacrificar louvores ao teu nome, Pai. Aleluias, aleluias. Vamos adorar o nome de Jesus. Amém. Podemos te sentir, Pai. Tu és Jesus, o Salvador. Tu és Rei, Senhor. Tu és vencedor. O teu nome, Pai, e vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Mais uma vez. Tu és Jesus, o Salvador. Tu és Rei, Senhor.
porque Tu estás aqui, Tu és vivo no nosso meio. Nós Te louvamos, Pai, na beleza da Tua santidade, nós Te adoramos. Tu és tudo para nós, Pai. O que nós somos, nós rendemos aos Teus pés, Jesus. Nós rendemos a Ti, Pai. Quero ensinar uma canção para os irmãos, nova. A Gabi pode botar para nós. Pode avançar um pouquinho. Mais uma vez, sai. O que eu sou, coloco aos Teus pés, diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. Mais uma vez. O que eu sou, coloco aos Seus pés, diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. Só no Teu eterno amor, Jesus, nós encontramos abrigo, nós encontramos o socorro bem presente na hora da angústia. Só Ti. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do Teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre.
Nós estamos certos, Pai, que nem a morte, nem a vida, Deus, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, Senhor, nem profundidade, Pai, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos o quão fiel Tu és, o quão poderoso Tu és, o quão grande Tu és. Tu és um Deus poderoso, Jesus, e o Teu amor está no nosso meio. Nós adoramos o Teu santo nome, nós rendemos graças àquele que vive, que reina. Nós Te adoramos, aquele que entregou tudo por nós, por amor. Jesus, Jesus, Jesus. O que eu sou, coloco aos Seus pés, diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em Teu eterno amor, em Teu eterno amor.
eternidade em eternidade, tu não mudas. Nosso Pai, nosso Salvador, tu és o amado da nossa alma. O que nós podemos fazer, Jesus, diante da tua glória, diante da tua soberania? Te adoramos, sacrifícios de louvor a Ti, é isso que nós podemos fazer, sacrifícios de louvor. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Bom, seria muita redundância de minha parte dizer que eu estou muito feliz por estar com vocês. Ainda sou pastor de vocês, viu? Para quem esqueceu ainda, eu sou Marcos Elias, né? Estou visitando vocês. Irmãos, o cargo exige que a gente se ausente. Há uma necessidade muito grande de estarmos juntos às igrejas, irmã Thalise, irmão Alisson, irmã Nilce. Nossa denominação necessita urgentemente de um grande despertamento espiritual. E eu quero, nas minhas primeiras palavras, agradecer a Deus, especialmente a você, igreja, que tem orado pela minha vida. Muito obrigado de todo o meu coração. Num resumo muito pequenininho, onde temos ministrado a palavra de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, amados, quando pregamos, quando oramos, o Espírito Santo de Deus tem se manifestado de uma forma toda especial. Irmãos, o que Deus tem feito aqui conosco, Deus tem feito em outros lugares, em outras igrejas, também para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, eu volto muito contente, muito feliz em saber e ver e presenciar o que o Senhor tem feito, e isso é fruto de orações, é fruto do clamor a Deus. Nós encerramos uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu posso dizer para vocês que o Senhor já começou a responder às orações. Pastor Gerson, Deus está avivando a sua obra, e como bem disse o pastor Gerson aqui, iniciamos setembro, e no mês de setembro, na nossa denominação, é um mês especial, irmão Isaías, mês de missões. E por onde temos andado como diretoria, os pastores estamos fazendo um grande trabalho para nós, nesse mês de setembro, levantarmos uma expressiva oferta. Este ano, na campanha de missões, que tem como alvo a campanha transcultural, os missionários transculturais, os nossos alvos de orações de trabalho são os refugiados, que por incrível que pareça, não estão apenas na Europa. O Brasil começou a receber refugiados da onde? Da Venezuela. Milhares de venezuelanos cruzando a fronteira para o Brasil, em busca, meus irmãos, de comida, de alimento, que não tem na Venezuela. Aliás, meus irmãos, é um assunto de muita oração. Nós oramos pela Venezuela, e não apenas pelo Brasil, por todos os países da América do Sul, em especial pela Venezuela, que passa uma tremenda crise, e eles estão passando por lá de cá, estão vindo para o Brasil pedir auxílio. Recebam saudações, então, das igrejas por onde passamos. No último domingo estávamos junto com a igreja do bairro Sarandi, nossa igreja, onde completaram 60 anos. O pastor Gerson pregou no sábado à noite.
estivemos pregando domingo à noite, na programação, e domingo retrasado estivemos, domingo de manhã, pregando na igreja de Lausanne Paulista, pastor Ademir, e à noite na igreja da Água Rasa, pregando a palavra do Senhor também. Os irmãos enviaram saudações. Quero também comunicar que o pastor Lima entrou em contato conosco hoje à tarde, dizendo que o retiro em que ele participou da terceira idade, de línguas alemãs em Nova Santa Rosa, foi muito abençoado. Ele pede que os irmãos assim continuem orando por ele e agradece as orações dos irmãos. Vieram alemães de toda parte do Brasil, até de Novo Machado estiveram lá, e do Paraguai também. Foi muito bom, ele está muito contente por tudo que Deus está fazendo. Queridos, antes de ministrar a palavra, eu quero orar mais uma vez com vocês. E eu quero dizer que uma coisa que muito toca o meu coração, meus irmãos, são os doentes, irmãos. São aqueles que estão doentes. Isso dói muito no meu coração, como o teu também, né? E principalmente, irmãos, aqueles que sentem dores. E nós temos irmãos nossos que estão doentes. Tem a mãe da Marisa, a irmã Maria, está no hospital e não está bem da sua saúde, evidentemente. Temos outros irmãos que estão enfermos. Eu gostaria que a gente levantasse agora e orasse a Deus. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum pedido, algum agradecimento, você pode levantar a tua mão em sinal para orar por alguém que precisa da bênção do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, colocar cada vida diante do Senhor. Vamos estar nos unindo em oração, em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos a Ti porque o Senhor ouve a oração. Muito obrigado, Senhor, porque os Teus ouvidos estão inclinados à oração deste lugar. Onde quer que o Teu filho, a Tua filha, busque a Tua face, com a fé no nome do Senhor Jesus, o Senhor ouve, aleluias, e responde, Pai. Nós agora nos unimos como igreja para interceder, ó Deus, por nossos irmãos e irmãs que estão doentes, enfermos, nos hospitais, com dores, com todo sofrimento físico, Senhor. Nós oramos que o Senhor passe a Tua mão, Jesus, aleluia, mão poderosa, mão santa, mão que cura, Senhor, mão que alivia a dor, afofando o leito, Senhor, o sofrimento, a dor, e restaurando a saúde para a glória do Teu nome. Oramos, meu Deus, pelos lares, pelas famílias, oramos pelas mãos que se erguem, colocando suas vidas e pessoas que precisam de Ti. Também, Deus, levantamos nossas mãos para Te agradecer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, por Tua graça, fidelidade, amor e misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Pode assentar. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Quem achou, diga amém. Amém. Façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amados irmãos, igreja do Senhor,
trago uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar convosco. E quero começar colocando a seguinte questão para todos nós: afinal de contas, que tempo nós estamos vivendo? Que tempo a igreja do Senhor vive na face da terra? Que tempo a humanidade está vivendo hoje? O apóstolo Paulo diz: compreendendo o tempo em que vivemos. Uma temática tremendamente importante, porque o Senhor Jesus deixou na sua santa e bendita palavra sinais, palavras, profecias que nos ajudam a nos localizar no tempo, no espaço de tempo em que nós vivemos. E para eu responder essa questão para vocês, nós precisamos meditar aqui em 3 tópicos, rapidamente, para somar a uma resposta não rasa, mas uma resposta bíblica, para nós chegarmos a conclusões bíblicas, para saber, afinal, qual o tempo em que nós estamos vivendo hoje, e compreendendo este tempo. O apóstolo Paulo escreveu: é hora de despertarmos do sono. Chegou a hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando a gente está dormindo, a gente apaga. E isso é muito bom. O sono faz bem para a saúde. O sono é uma forma de descanso não apenas do corpo, mas da mente também. O sono nos deixa alienado de tudo que está acontecendo, porque a gente está dormindo e descansando. Paulo está falando aqui de um despertar de um sono, não do sono de nós dormirmos fisicamente, mas do sono espiritual. A igreja não pode dormir. A igreja precisa estar vigiando e vigilante. Paulo também diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá. Aleluia! Nós precisamos despertar para a realidade de Deus, para a realidade da palavra de Deus, e com essa verdade da palavra do Senhor, olharmos claramente, deduzirmos pela palavra claramente o tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos ler muito hoje a Bíblia. Então eu te convido a abrir em Mateus capítulo 24, começando a responder a questão posta. Mateus capítulo 24, começando pelo versículo 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 36.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vivemos, igreja do Senhor, o tempo em que antecede o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Nós estamos vivendo o tempo que antecede a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Lendo os comentários bíblicos, pastor Gerson, igreja, lendo os comentários a respeito desses temas, os teólogos diziam, e escreviam, e escrevem, que os apóstolos, eles criam piamente que Jesus iria voltar no tempo deles. Eles acreditavam de coração que Jesus viria buscá-los, que o arrebatamento seria imediato. Alguns teólogos dizem que isso foi o fator gerador que motivou os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos a saírem pregando, anunciando a mensagem da salvação de Cristo Jesus em todos os lugares, porque eles acreditavam que Jesus, sim, estaria voltando rapidamente. Até Paulo escreve um texto bem engraçado, ele escreve, porque uns pensaram o seguinte, e eles pregavam isso, pastor Gerson, igreja, Jesus está voltando. Aí uns mais folgados, irmão, sempre tem os mais folgados, viu? A folgação não é do dia de hoje, não. Sempre teve folgado. Desde o início da humanidade teve folgado. E vai ter folgado. Uns mais folgados, irmãos queridos, irmãs queridas. Folgadinho. Seguinte, olha só, irmãos, isso aconteceu. Estavam trabalhando e ganhando pouco, que nem mais ou menos hoje, né? Aí chegou o apóstolo, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja, e seguinte, a família se reuniu e tomaram decisão de família. Vamos tudo parar de trabalhar. Não vamos mais trabalhar, vamos ficar orando, jejuando, indo na igreja, e vamos ficar esperando Jesus. Jesus está voltando. E aí isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, e Paulo, meus irmãos, Paulo ele era bom na escrita, né? Quando ele soube disso, ficou muito indignado. Ele escreveu o seguinte: aquele que não trabalha, que não coma. Ele mandou a galera trabalhar mesmo. Parem com isso, porque é o seguinte: quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar trabalhando, Ele vai nos encontrar estudando, Ele vai nos encontrar na ativa, Ele vai nos encontrar fazendo o que você faz na segunda, na terça, na quarta. Nós não sabemos o dia e a hora, talvez não estejamos aqui dentro da igreja. O arrebatamento virá numa hora em que ninguém espera e vai ser rápido. A palavra arrebatamento significa rápido, algo rápido. E, meus irmãos, o Senhor vai nos encontrar nas nossas atividades, e quem estiver preparado vai subir com Jesus. E diz o apóstolo Paulo, nós que estivermos vivos. Paulo diz, nós os que estivermos vivos. Paulo está se incluindo também, pastor Gerson. Igreja, Paulo está se incluindo também. Nós os que estivermos vivos, de maneira nenhuma vamos anteceder os que dormem, mas vindo a trombeta, quem morreu em Cristo vai ressuscitar.
suscitar primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados. Num abrir e piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. O tempo que nós estamos vivendo, e nós temos que nos despertar para essa realidade. Nós vivemos o tempo em que antecede Jesus para buscar o seu povo, a sua igreja, o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Eu não posso ficar aqui colocando para vocês todos os sinais, todas as profecias, meus irmãos. Vocês são muito bem informados, graças a Deus por isso, mas vocês dão uma rápida olhada no mundo e no Brasil, e vocês estão vendo que a palavra de Jesus está se cumprindo. Terremotos, pestes, mortandades, aumento da violência, fome. Irmãos, todos os sinais estão apontando o endurecimento do coração humano para as coisas de Deus, as pessoas endurecidas contra a palavra do Senhor. Tudo que Jesus está falando, profetizando, já está acontecendo. A verdade, meus irmãos, é que breve, muito breve, Jesus voltará. Eu me atrevo de púlpito nessa igreja a dizer que o primeiro grande sinal escatológico das coisas do fim será sim o arrebatamento da igreja. Diz o apóstolo Paulo: a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A nossa salvação está mais próxima de quando nós entregamos nossa vida para Jesus. A salvação que ele se refere é o momento em que o Senhor buscará o seu povo, em que o Senhor chamará a sua igreja. Abra agora segunda carta de Pedro, capítulo 3, mais para o final da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos deixar a Bíblia falar. A partir do versículo 3, 2 Pedro 3:3. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! A mesma palavra, que é uma palavra de condenação, que é uma palavra que fala do julgamento para aqueles que endureceram seus corações a Deus. Ao mesmo tempo, essa palavra é palavra de esperança, essa palavra é palavra de vida. Nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita justiça. Eu pergunto para vocês, igreja, essa semana que passou aqui no nosso país, uma das palavras mais vistas
debates de altas autoridades no judiciário, as leis, e tudo é focado na justiça. Se queria justiça, uns defendiam do lado, outros de outro. No grande poder do Brasil, a justiça, mas também com o pobre, com o necessitado, que clama por justiça. O mundo clama por justiça, justiça social, justiça que se estabeleça. O mundo clama por justiça. O Senhor é justo juiz, e no novo céu e nova terra haverá justiça. Não a nossa justiça, como diz o profeta Isaías, que não passa de um trapo de imundícia, mas a justiça divina, a balança divina, em que o Senhor pesará todas as coisas, e o seu trono está baseado na verdade e na justiça, meus irmãos. Igreja do Senhor, povo do Senhor, nós precisamos nos preparar, porque a nossa salvação agora está mais próxima. Terceiro ponto: a noite está quase acabando, o dia logo vem. A noite é esse período todo, meus irmãos, em que desde a ascensão de Jesus, e quando Ele envia o Espírito Santo para a terra, a noite é esse grande período em que a humanidade está passando, mas essa noite está terminando. Aleluia! O dia logo vem, o sol da justiça vai raiar. A esperança de Israel, a esperança da igreja, Jesus virá, o dia do Senhor se aproxima e precisamos estar preparados. O segundo e último tópico é o seguinte: afinal, se vivemos esse tempo, nos despertamos para essa realidade de tempo presente, a segunda pergunta é o seguinte: como viver no presente tempo? De que forma viver? Paulo responde aqui na palavra de Romanos. Ele diz: primeiro, é necessário deixar de lado as obras das trevas. É necessário deixar de lado as obras das trevas. Por quê, irmãos? Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor e da sua luz. Ele nos libertou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não conhecíamos Jesus, vivíamos longe do Senhor, o pecado era algo normal e natural para nós, mas Jesus, aleluia, um dia você ouviu a mensagem da salvação, um dia você ouviu a palavra do Senhor, o Espírito Santo tocou no teu coração, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Na verdade, não fomos nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos transportou das trevas para o reino da sua luz e nos fez tornar filhos de Deus. Irmão, irmã, você é filho de Deus. Diz o apóstolo Paulo: sendo filho, é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nós que não éramos literalmente nada, a gente não era nada, mas Jesus nos amou como a gente era lá, nada, aleluia, nos transportou, nos perdoou, lavou as nossas vestes, purificou o nosso coração. Irmãos, Ele colocou o seu Espírito para habitar dentro de mim e de você. Deus está comigo, Deus está contigo, através do Espírito Santo. Disse aqui o pastor Gerson: nós somos o templo onde o Senhor habita, onde o Espírito Santo habita, o nosso corpo é templo de Deus. Então, as obras das trevas é passado. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas eis que tudo se fez novo. Irmãos, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deixa de lado tudo que tem te embaraçado e corre a corrida da fé, olhando firmemente para Jesus. Paulo diz também: é necessário no presente tempo revestir-se da armadura da luz.
Irmãos, os dias são difíceis. Os dias são difíceis e a tendência bíblica é que os dias serão cada vez mais difíceis. Paulo está dizendo aqui que nós estamos numa guerra, num combate, nós temos de uma armadura, a armadura da luz. E Paulo fala lá em Efésios 6, 10, 17, a armadura do cristão, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés calçados com o Evangelho. Irmãos, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse período, nesse tempo que a igreja vive, nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade, Satanás está furioso contra a igreja do Senhor. O inimigo está furioso contra o povo de Deus, que não arreda pé de vir na igreja, que não arreda pé de orar, de buscar, de jejuar. O inimigo está furioso, quer destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele se levanta contra mim, ele se levanta contra você. Nós precisamos estar revestidos para resistir no dia mau. E Paulo fala finalmente: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Que é isso, meus irmãos? Como igreja, como filhos de Deus, nós temos que estar debaixo, na cobertura do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Vocês lembram lá no Egito, no Antigo Testamento, a instrução que Deus deu para Moisés? Deus falou: olha, Moisés, faça que cada família mate um cordeirinho, um bichinho, e marque na sua casa, nos umbrais da porta, com sangue, porque o anjo da morte vai passar. E quem tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar e não vai matar nem o primogênito. E eles obedeceram e passaram. E veio o anjo da morte, mas estava lá a marca do sangue. Hoje eu, você, nossas famílias precisam estar debaixo da marca do Cordeiro Santo do Senhor, do Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Satanás não tem autoridade contra o sangue de Jesus, porque ele foi derrotado com aquele sangue que caiu na terra e nos perdoou. Ele não consegue, meus irmãos. E nós temos que orar ao Senhor e buscar a Deus. Nós precisamos estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E diz o apóstolo Paulo, para completar essa palavra, revestivo do Senhor Jesus, ele fala, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o segredo aqui de revestir do Senhor, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, precisa estar debaixo da vontade de Jesus. Irmãos, temos que estar escondidos atrás de Jesus, a vida de Cristo resplandecendo em nós. João diz, convém que Ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Convém que nós venhamos diminuir e Cristo crescer em nós. O eu precisa estar no controle de Cristo, e esse eu está no controle de Cristo quando o Espírito Santo domina a minha mente e o meu coração, e o Espírito Santo começa a agir na minha vida e começa a produzir o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo, é a vida de Cristo: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Nós somos de Deus. Somos de Deus. Não porque nós escolhemos ser, mas porque Ele nos resgatou. Não porque decidimos ser, porque Ele nos comprou. E agora, meus irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, tempos de dificuldades, irmãos, tempos difíceis, irmãos, igreja, o que temos que enfrentar pela frente são dias difíceis. Mas eu quero, antes de orar por você, dizer: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não temas, não temas. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Fique firme, persevere, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Consagre a sua vida ao Senhor.
Santifique Jesus Cristo no teu coração, no meu coração. Ele tem que ser a razão da nossa vida. Ele tem que ser o amor que paira nos nossos corações. Ele tem que ser a razão maior da nossa existência. Eu termino dizendo, meus irmãos, que uma vez Jesus deu um discurso muito duro. E ele falou muito forte, mas forte. Ele bateu forte. E todos estavam acostumados a ouvir Jesus com aquela voz mansa e suave, linda e maravilhosa. E quando Jesus foi muito enfático, muito duro, não tinha pão para comer, nem peixe multiplicado, nem suco e nem água, as pessoas começaram a virar as costas e caminhar e deixar Jesus. E a multidão se dispersou. Deixaram Jesus e os seus discípulos. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também querem me deixar? Podem ir. Pedro, meus irmãos, era o sanguíneo, sim. Pedro era o corajoso, sim. Pedro era o falante, sim. Pedro tomou a palavra no lugar de todos os discípulos, olhando firmemente nos olhos de Jesus, disse as seguintes palavras: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós queremos ficar contigo. Querido, querida, a igreja tem sido tentada de todos os lados. O povo de Deus tem sido assediado de todos os lados para negociar a fé, negociar a verdade da palavra. E tudo que acontecendo no Brasil, pessoas se corrompendo, modificando a palavra, o genuíno evangelho de igrejas, deturpando a palavra do Senhor. Eu termino dizendo o que Pedro disse para Jesus: Senhor, nós queremos ficar contigo. As tuas palavras, Jesus, são muito mais do que palavras. As tuas palavras, Jesus, pastor Adolfo, se tornam vida em nós. As tuas palavras, Jesus, nos renova com forças. E quando a gente olha, Flávio, e vê que tudo está perdido e que não há esperança, esse Deus, esse Deus na tua vida, quando tu pensa que não tem mais solução, aleluia, quando Deus, irmão, estende a sua mão, não tem mar que fica na tua frente, não tem barreira que fica na tua frente, não tem nada e ninguém que resiste à mão poderosa do Senhor. E diz o Senhor que a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Deus te ouve e a sua mão está sobre você, e por isso eu estou aqui, e por isso você está aqui, e por isso a vitória é do povo do Senhor. Vamos resistir, não da nossa força, mas na força do Senhor. Vamos permanecer, porque Ele tem nos segurado e nos trazido para perto. Vamos continuar, irmãos, aguardando o glorioso dia de desespero e de dor para aqueles que não têm a salvação, mas o dia do louvor, da gratidão, da verdadeira adoração, quando a igreja for levada para a glória. Você não pode ficar de fora. A gente não pode ficar de fora. Deus nos desperta para essa realidade.